Boa noite a todos. Vamos iniciar então a gravação da nossa aula de hoje. Quero avisar a todo mundo que essa aula está sendo gravada, certo? Então, cuidado com eventuais dados pessoais, essas coisas, porque a gente vai publicar essa aula no meu canal do YouTube para que todos possam ter acesso posteriormente a essa aula a título de reprise, ok? Estou marcando a presença aqui de Lavínia, acabou de entrar na nossa sala. Bem, vamos então começar a nossa aula falando sobre as provas no processo do trabalho. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês acessem a CLT, lá no site do Planalto, e deem uma olhada no artigo 74, certo? Por que eu estou pedindo para vocês darem uma olhada nesse artigo? A gente vai, no decorrer da aula de hoje, passar por esse artigo. Só que esse artigo foi modificado pela Lei de Liberdade Econômica, em 2019. E no slide de vocês, a redação que está lá é a redação antiga, anterior a essa modificação. Eu quero que vocês copiem o artigo 74 com os seus parágrafos e colhem no slide de número 11, onde vocês vão encontrar lá a redação antiga do artigo 74. Ok? Colhem o artigo novo lá e na hora que a gente for passar pelo slide 11, eu vou falar com vocês sobre essa mudança. Acho que a mais emblemática nesse artigo foram duas emblemáticas, né? A primeira, a mudança do parâmetro a partir do qual o empregador passa a ter o ônus de levar a juízo, como é que eu posso dizer, o registro de entrada e de saída, o registro de horários, cartões de ponto dos empregados. Então, o parâmetro passa a ser mais de 20 empregados no estabelecimento, quando antes era mais de 10. Isso consagrado, inclusive, na jurisprudência, que a gente também vai abordar, a jurisprudência consolidada do TST. E o outro ponto relevante é o chamado registro de ponto por exceção, que a gente também vai explicar o que é o parágrafo 4º do artigo 74. E quando chegar na hora certa, a gente vai explicar cada um desses pontos de maneira detalhada. Vamos começar, então, pelo começo. E nada seria mais pertinente para iniciar a aula de hoje do que o conceito de prova. Veja que a gente vai falar sobre as provas no processo do trabalho. Então, você pode se perguntar, ora, o que é prova? O que é que a lei diz que é uma prova? Veja, não há um conceito legal de prova, do que seja prova. Mas baseado nos parâmetros legais, a doutrina elaborou um conceito. Eu gosto muito de usar o conceito do professor José Cário Júnior. Ele traz o conceito na edição de 2018 do livro dele de Processo do Trabalho, curso de Processo do Trabalho, o conceito que é um ato processual. A prova é um ato processual que é utilizado para a veracidade de uma afirmativa sobre determinado fato controverso, certo? Para então formar o convencimento do juízo. Anotando a entrada de mais 2 alunos. Bem, então esse é o conceito doutrinário de prova. Veja que, em regra, a prova ela existe para convencer o juízo acerca da existência ou não de um determinado fato, acerca da ocorrência de um determinado fato ou da inocorrência do fato, certo? Uma prova, por exemplo, claro que você não vai provar um fato negativo, mas você vai provar um fato positivo que demonstra a inexistência do outro fato, certo? Então, por lógica, a eliminação de um determinado fato. Por exemplo, como é que eu vou provar que eu não estou na Unime agora? Eu provo
mediante uma prova de que eu estou em casa agora. Eu provo um fato positivo incompatível com o fato negativo que eu desejo, acerca do qual eu desejo convencer o juízo. Ok? Então, se ficou claro o que é a prova, eu quero tratar com vocês agora dos princípios que se aplicam à prova. Mais para frente a gente vai ver que não só o fato pode ser objeto de prova, mas a gente vai aprofundar nesse ponto. O que é importante agora é entender quais são os princípios que se aplicam às provas. E isso é muito relevante para a compreensão da regulamentação da produção de provas no processo do trabalho. O primeiro princípio que a gente vai falar hoje é o princípio da necessidade da prova. O princípio da necessidade da prova, ele diz que os fatos precisam ser comprovados no processo e que, se eles não são provados no processo, eles não existem no mundo jurídico, certo? Então, os fatos precisam ser comprovados no processo. Aqueles fatos que não são comprovados no processo não existem no mundo jurídico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta você ter trabalhado numa determinada empresa e prestado horas extras se no processo você não conseguiu produzir prova acerca desse trabalho em sobrejornada. Se não há nenhuma prova para que o juiz possa utilizar como fundamento de sua decisão, ele não vai conseguir, como é que eu posso dizer, fundamentar uma sentença em seu favor, a não ser que que esse ônus de realizar essa prova recaia sobre a outra parte, certo? Que teria facilidade para provar o fato contrário, por exemplo, e não conseguiu provar. Mas a regra geral até porque o princípio é um mandamento de otimização, ele se aplica na maior medida possível na maior medida diante das possibilidades fáticas e jurídicas, mas a gente precisa sempre lembrar que princípios não são absolutos. E esse, como todos os princípios, também não é, mas é um princípio e guarda aí consigo toda a força desses valores que são centrais no nosso ordenamento jurídico e aqui especificamente no sistema legal que regulamenta as provas no processo do trabalho. O primeiro princípio, necessidade da prova, os fatos precisam ser provados, se não forem comprovados, eles estão no mundo jurídico. Ok? Segundo princípio da lealdade da prova. O princípio da lealdade da prova diz que as provas devem ser produzidas de maneira lícita. Então, isso visa coibir o uso de provas obtidas por meio ilícito. Vale a pena a gente lembrar que estamos falando do meio de obtenção da prova e não de uma prova falsa, certo? Ou de algum tipo de simulação, algum tipo de tentativa de induzir o juiz a erro, porque, nesse caso, não estamos falando de lealdade da prova, estamos falando de alteração da verdade dos fatos. E alterar a verdade dos fatos pode causar litigância de má-fé, aplicação da penalidade de litigância de má-fé para a parte, é o que diz o artigo 80, inciso 3 do novo CPC. Lembrando que, se for uma testemunha que omite a verdade dos fatos, nega a verdade dos fatos, ou ainda que afirma um fato que não é verídico, ela comete o crime de perjúrio. E aí, esse crime, então, pode levá-la ao cumprimento, a ter sobre ela infligida uma sanção penal. Ok? Então, lembre que a lealdade da prova diz respeito à impossibilidade da aceitação de provas obtidas por meio ilícito. Ok? O terceiro princípio, acerca do qual a gente vai tratar hoje,
é o princípio da igualdade de oportunidades. De certa forma, a gente já viu esse princípio quando a gente falou da paridade de armas. Veja que aqui a igualdade de oportunidades é mais específica, tratando da oportunidade de produção de provas, certo? A paridade de armas vai falar de direitos, faculdades e ônus, etc. Todas as condutas no âmbito do processo. Aqui é mais específico, mas tem vinculação, sim, com a paridade de armas, claro. O princípio da igualdade de oportunidades determina que as partes devem ter iguais oportunidades para a produção de provas, das provas, então, que desejarem produzir, desde que no momento adequado. Quarto princípio é o princípio da unidade da prova. A unidade da prova vai nos dizer que as provas devem ser avaliadas, elas devem ser apreciadas em seu conjunto e não isoladamente. Isso, obviamente, não quer dizer que o juiz que ele vai estar impedido de julgar parte dos pedidos a favor do reclamante, outra parte em seu desfavor, seja a favor do réu, ou que ele não vai poder julgar um pedido parcialmente procedente, digamos, o reclamante pediu 2 horas extras por dia, o juiz julgou procedente apenas 1 hora extra por dia, de segunda a sexta. Então, temos aí uma procedência parcial no âmbito de um único pedido. Veja que isso não tem nada a ver com a unidade da prova. A unidade da prova diz respeito ao juiz apreciando as provas em seu conjunto. Ele tem que levar em conta todo o lastro probatório, certo? Ele não pode desprezar uma parte das provas para poder apreciar com primazia uma parte das provas, certo? Então, ele não pode desprezar uma parte das provas. Outro princípio específico é o princípio da oportunidade da prova, que diz que a prova deve ser produzida no momento adequado, no momento oportuno. Qual é esse momento? Em regra, é a instrução processual. Tanto é assim que, em regra, não se pode produzir prova na fase recursal. Não é possível, em regra, produzir prova na fase recursal. E para a gente falar da impossibilidade de produzir provas na fase recursal, a gente precisa lembrar da súmula 8 do TST. O que é que vai nos dizer a súmula 8 do TST? Ela vai falar justamente sobre a impossibilidade de produzir prova na fase recursal e a possibilidade excepcional de produzi-la, ou seja, a exceção. A súmula 8 vai dizer: a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou ainda quando se referir a um fato posterior à sentença. Ou seja, se a parte sempre teve aquela prova consigo, ela tinha ciência da existência da prova, ela tinha posse da prova, ela podia ter apresentado a prova na fase de instrução e ela não apresentou, aí ela não vai poder apresentar na fase recursal. Ok? Mas eu tinha essa prova, eu não imaginei que ele fosse decidir desse jeito. Paciência. Você teve a oportunidade e deixou passar a oportunidade sem praticar o ato processual. Diferente da hipótese da parte não ter conhecimento da existência dessa prova. Ou mesmo saber da existência, mas não conseguir ter acesso ao documento. Certo? Está vendo, então, uma justificativa plausível para não utilização desse documento no momento oportuno, no momento adequado, ou no momento pertinente, melhor dizendo, embora sejam sinônimos aqui nesse caso, se ele tem uma justificativa, aí será possível aceitar esse documento na fase recursal. Mas ainda será muito justo aceitar um documento ou outra espécie de prova na fase recursal, quando essa prova não existia à época da instrução, certo? Então, tanto a prova antiga de ciência nova,
como a prova nova, que efetivamente surgiu depois da sentença, podem ser, sim, apresentadas na fase recursal. Mas isso é uma exceção, ok? Outro princípio é o princípio da comunhão da prova. Vai dizer que, uma vez produzida a prova, ela pode ser utilizada em favor de qualquer um dos sujeitos do processo. Então, se você produz uma prova no âmbito de um determinado processo, não significa que aquela prova vai te favorecer e que não poderá favorecer outra parte. De modo algum. A prova, ela é do juízo. Ela vai favorecer o convencimento do juízo, seja para que lado for. Então, se você levou a testemunha para o seu cliente lá, seu cliente indicou a testemunha, você fez o convite, ela compareceu no dia da audiência de instrução, chega lá, ela falou vários fatos contrários aos interesses do seu cliente. Por exemplo, disse que o acidente do trabalho que ele sofreu foi por culpa exclusiva dele, que o chefe disse a ele, não suba aí, não vá, você está sem cinto, não pode fazer isso. Quando o chefe virou as costas, ele subiu. E aí, foi isso que a testemunha relatou. Ora, mas foi você que chamou a testemunha, o próprio reclamante te indicou essa testemunha, porque ela tinha presenciado o acidente. Mas ela narrou fatos contrários aos interesses do reclamante, que foi quem arrolou essa testemunha, e, lamentavelmente, se essa era a verdade, é o que vai prevalecer, e não importa se foi o reclamante aquele que arrolou a testemunha e a testemunha cujo depoimento lhe desfavoreceu, vamos dizer assim, na sua postulação. Ok? Então, esse é o princípio da comunhão da prova. Uma vez produzida, ela pode ser utilizada em favor de qualquer um dos sujeitos, independentemente de quem a produziu. Bem, a gente falou no início da aula que a prova era um ato processual que é utilizado para testar a veracidade de uma afirmativa sobre determinado fato controverso. Para, então, a partir desse atestado da afirmativa acerca do fato controverso, da veracidade dessa afirmativa, que foi trazida quando da versão dada aos fatos por uma das partes, certo? Então, isso vai formar o convencimento do juiz acerca desse fato. Mas, como eu disse para vocês, nem toda a prova visa comprovar a veracidade de um determinado fato. É possível, sim, existir prova sobre teor e vigência de texto normativo, de lei, certo? Vocês já viram isso em Introdução ao Estudo do Direito. A própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fala sobre esse tema. Mas, como a gente aqui não está no âmbito da disciplina de ED, na qual alguns já trataram isso estudando comigo, outros com outros professores, mas no âmbito do direito processual, então vamos trazer uma norma específica do direito processual, não do trabalho, mas do processo civil e que se aplica no processo do trabalho de maneira subsidiária. É o artigo 376 do novo CPC. Esse artigo vai dizer que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência da norma, se assim o juiz determinar. Então, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Mas aqui no processo do trabalho, a gente precisa acrescentar outras possibilidades, certo? Então, no âmbito do processo do trabalho, o juiz pode também determinar que a parte produza prova acerca do teor e da vigência de acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho, de sentença normativa e de regulamento empresarial, certo? Então, essas quatro fontes do direito podem ser objeto de uma determinação judicial para que se produza prova acerca do teor e da vigência desses diplomas normativos, certo? Então, acordo coletivo de trabalho, aquele firmado entre o empregador, a empresa, né, e o sindicato da categoria profissional. Convenção coletiva de trabalho, aquela firmada entre o sindicato da categoria econômica e o sindicato da categoria profissional.
sentença normativa, as decisões dos tribunais de trabalho nos dissídios coletivos, e o regulamento empresarial, que pode ser elaborado de maneira unilateral pelo empregador, mas também pode ser elaborado de maneira conjunta com o sindicato. Então, pessoal, todos esses documentos podem ser objeto de prova no processo do trabalho. Prova, então, do teor e da vigência. Óbvio que as demais legislações, legislação federal, por exemplo, não precisam as partes provar o teor e a vigência. O autor, reclamante ou a reclamada não precisam comprovar em juízo a vigência de textos normativos da CLT, certo? Isso aí o juiz conhece, porque o juiz sabe o direito, aquele velho brocado latino, iura novit curia. O juiz, ele conhece o direito, ele sabe o direito, ok? Então, pessoal, a gente passa a falar um pouco daqueles fatos. A gente falou de prova de fato, falou de provas acerca de teor e vigência de norma, e agora a gente vai falar um pouco sobre fatos que não precisam de prova. Você não precisa se preocupar em trazer ao juízo provas para convencê-lo acerca da existência desses fatos, da veracidade desses fatos. Primeiro, onde é que está isso? Está no CPC, artigo 374. Ele vai dizer que não depende os fatos. Os fatos notórios. Então, fato notório não demanda dilação probatória. Ok? O fato notório. Alguns alunos estão entrando em contato comigo aqui para dizer que o áudio da aula está baixo. Talvez que está deixa eu ver aqui. Vamos continuar então. Professor, Oi, pode falar. ao invés uma ideia aí, ao invés do senhor estar compartilhando a imagem do senhor aí, o senhor poderia compartilhar a tela, que fica, aí ficaria o slide já aparecendo na tela da gente, sem precisar a gente abrir a tela do slide. Mas eu não estou com slide na minha tela. Ah, o senhor não está usando o slide Vou não, né? compartilhar a tela para vocês. Não, porque senão a gente tem que abrir outra tela com slide, entendeu? Aí fica duas telas abertas aqui pra gente. Vocês estão vendo minha tela? Aqui, ó. Essa é a minha tela. Antônio está chegando. O que o colega quis dizer, professor, que era para o senhor colocar os slides na tela. Certo. Aqui. Luana Souza. Aí agora, em vez de o senhor ficar aí na tela do aplicativo, se o senhor colocar os slides na tela do senhor, aparece para todo mundo e a gente não precisa abrir outra tela aqui. Certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui então para vocês. É porque às vezes eu preciso tomar nota de quem está chegando na sala para dar presença a todo mundo. Professor, boa noite. Boa noite. Na semana passada, eu tentei entrar na aula, só que o próprio site da faculdade não entrava. Eu gravei até um vídeo, né, para comprovar com horário, com tudo, que eu não consegui acessar. Não consegui de jeito nenhum. Não só eu, como uma amiga minha também, Vanessa. Ela também não conseguiu acessar. Eu posso até enviar para o senhor depois. Mas a gente não conseguiu acessar. Até o site da faculdade, ele não estava fora do ar.
Eu também não consegui, cheguei até a mandar um e-mail para a coordenadora para me ajudar, mas não teve jeito. Eu também não entendi. Ô, professor, existe algum grupo de WhatsApp da turma? Porque essas coisas podem ser resolvidas com alguém conseguindo acesso, copia o link e compartilha no grupo da turma. Eu não estou em nenhum grupo de WhatsApp da turma. Tem algum líder nessa turma? O líder dessa turma está presente aqui? Eu acho que nem tem líder, professor. Acho que são sempre misturados. Não tem líder porque a turma como a colega falou, é toda misturada a turma. Entendi. Eu estou aqui tomando nota das presenças de vocês, mas aproveitei para copiar o link aqui, ó, da nossa aula. E aí eu vou mandar para vocês aqui esse mesmo link. Foi no dia 1º de abril. Mas não foi mentira não, viu? Tá certo. Aqui o link, se vocês puderem compartilhar com os colegas para ver se consegue facilitar o ingresso deles. Bem, vamos retornar a falar sobre aqueles fatos que prescindem de prova. Então, eu falei dos fatos notórios. São, então, esses fatos notórios? São aqueles fatos que todo mundo sabe, que não enseja dúvida quanto à ocorrência ou inocorrência. Por exemplo, que existe uma pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. É um fato notório. Às vezes, uma determinada enchente, um tsunami, um incêndio no fórum, certo? Então, quando o fato é notório, todo mundo sabe. Digamos, o incêndio no Museu do Inteiro. Então, até se o juiz procurar na internet, ele vai achar, ele vai encontrar relatos sobre esse fato notório, ele não precisa de prova. Além dos fatos notórios, existem também os fatos que são afirmados por uma parte e confessados pela outra. Então, se um fato é afirmado por uma parte e confessado pela outra, ele também precisa de produção de prova acerca dele. Afinal, esse fato se torna incontroverso. Mas também há fatos incontroversos de outra natureza, certo? Não há fatos incontroversos de outras espécies, como, por exemplo, os fatos incontroversos decorrentes da ausência de impugnação. Esses não foram propriamente confessados pela outra parte, certo? E também os fatos, aí o inciso 4 já, os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Então, esses 4 incisos, eles tratam daqueles fatos que não precisam que a parte se preocupe em produzir prova, ok? Fatos notórios, fatos afirmados por uma parte confessados pela outra, admitidos como incontroversos no processo, ou em cujo favor milita uma presunção de existência ou de veracidade. Professor, dê exemplo de casos em que milita uma presunção de veracidade ou de existência do fato. Temos diversos casos aqui no processo do trabalho. O primeiro deles está inserido no âmbito de um artigo que a gente já trabalhou em sala. Que é aquele que diz respeito aos fatos constantes na carteira de trabalho do empregado, certo? Aqueles fatos, aqueles dados constantes naquela carteira de trabalho, na CTPS, eles têm presunção de veracidade, ok? É o que diz o artigo 456, com a súmula
12, combinado com a súmula 12. Veja que o artigo 456 diz que a prova do contrato individual de trabalho, aqui da CLT, a prova do contrato individual de trabalho, será feita pelas anotações constantes da CTPS, ou por instrumento escrito, que é um contrato de trabalho escrito, e suprida por todos os meios admitidos em direito. Então, a prova do contrato se faz mediante a carteira, o contrato escrito, mas pode ser feita por outros meios, e a gente sabe que o contrato pode ser verbal, pode ser tácito, aí você pode trazer prova testemunhal e assim sucessivamente. O parágrafo único vai dizer: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. E aí, interpretando esse artigo, vem a súmula 12 do TST, que vai dizer que as anotações apostas na CTPS do empregado não geram presunção iuris et de iure, que é uma presunção absoluta. Não gera, então, presunção absoluta. O que é uma presunção absoluta? É aquela que não admite prova em sentido contrário. Não adianta você nem trazer prova em sentido contrário. Essa presunção é absoluta. Se está dizendo que é porque é. Não é esse caso. Não é esse caso, não é iuris et de iure. Mas iuris tantum. O que é iuris tantum? É a presunção. Então, sabendo que a presunção é relativa, o que é que isso significa? Admite-se prova em contrário. Ou seja, eu presumo que é do jeito que está ali. Mas se você me provar que é diferente, aí é diferente. Okay? É uma presunção relativa. Vale lembrar que a doutrina, uma parte da doutrina defende que para o empregador, o que está colocado na carteira de trabalho gera para ele, empregador, uma presunção absoluta de que ele colocou aquilo ali porque era verdade. Então, ele não pode alegar que aquilo que está ali não é verdadeiro para favorecer, então, os seus interesses, salvo se ele comprovar que houve um erro material, certo? Ele vai comprovar que houve erro material, seja através de testemunhas, seja através de outros robusto lastro documental que demonstra que aquilo ali foi um mero erro material, ok? Mas convenhamos, se cabe prova em contrário para provar que é erro material, talvez não seja bem uma presunção absoluta, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Artigo 818 da CLT agora. A gente vai falar sobre um ponto muito significativo no processo do trabalho, que é o ônus da prova. A gente vai falar sobre o ônus da prova no processo do trabalho, tema que foi modificado pela reforma trabalhista de 2017. Falou, então, sobre o ônus da prova no processo. Antes da reforma trabalhista, o artigo 818 antes da reforma trabalhista, o artigo 818 era um artigo relativamente, vamos dizer assim, incompleto. Era um artigo que não regulamentava tão bem. E a gente precisava muito do auxílio da regulamentação do CPC. Ele falava, basicamente, que o ônus da prova incumbe aquele que alega, certo? Hoje, o 818 tem a mesma conformação da disciplina do trabalho, trazendo, então, a possibilidade da distribuição estática do ônus da prova, que é aquela já fixada, ponto por ponto, a quem incumbe provar o quê? De acordo com a lei, ok? E traz também a possibilidade de uma distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o juiz vai olhar ali no caso concreto como é que ele tem que distribuir aquele ônus para que obtenha uma decisão mais justa, para que consiga a resolução da lide mais rapidamente, para que o procedimento se ajuste à natureza daquela demanda e para facilitar a produção das provas e a obtenção de uma decisão justa ao fim e ao cabo, certo? Professor, beleza, entendi tudo, só não sei o que é ônus. Ora, o ônus não se confunde com obrigação, certo? Uma obrigação, você pode ser compelido a cumprir uma obrigação. O ônus não. O ônus você cumpre se quiser. Mas, se você optar por não cumprir, você vai sofrer as consequências desse descumprimento. Então, se você opta por não produzir a prova, você vai sofrer as consequências do descumprimento
desse ônus, de não se desincumbir desse ônus, certo? No entanto, essas consequências, não, de maneira nenhuma, não são a obrigatoriedade de que você cumpra de maneira coercitiva. Não, você não é obrigado a cumprir, você não vai ser forçado a cumprir, nem vai ter nenhum tipo de meio de coerção, direto ou indireto, para que você cumpra, certo? Você tem a opção de não cumprir. Aí vai vir as consequências, ok? Então, o ônus da prova, ele incumbe a quem no processo do trabalho? Incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, aquele fato que, uma vez constatado, se constitui na hipótese de incidência da norma, fazendo com que o reclamante titularize o direito que ele foi postular em juízo, certo? Então, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Já ao reclamado, o ônus da prova incumbe ao reclamado quanto à existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, comprovado o fato constitutivo, o reclamado vai poder provar um outro fato que impede que aquele direito seja titularizado pelo reclamante. Ou seja, ele nunca teve direito, porque havia um fato impeditivo. Ou ainda modifique aquele direito. Ele tem o direito, mas não do jeito que ele falou. Modificado. Metade, talvez. Certo? Ou ainda um fato extintivo do direito do reclamante. Certo? Professor, dá um exemplo de fato impeditivo do direito. O reclamante foi a juízo, pediu a equiparação salarial, comprovou todos os requisitos positivos da equiparação salarial, ou seja, demonstrou que existe um paradigma, que esse paradigma não tem diferença de tempo na empresa superior a 4 anos com relação a ele, não tem diferença de tempo na função superior a 2 anos com relação a ele, que eles têm a mesma produtividade, têm a mesma perfeição técnica, que trabalham no mesmo estabelecimento, enfim, comprovou todos os requisitos da equiparação salarial, certo? E aí, ele comprovou, então, o fato constitutivo do seu direito, mas o empregador, na hora de contestar, foi lá e apresentou um documento. Que documento é esse? Um documento que demonstra que o paradigma, na verdade, é um trabalhador que foi readaptado. Ele era vamos dizer que eles dois, reclamante e paradigma, certo? Eles são hoje, digamos, telefonistas. Mas que o paradigma, na verdade, antes de ser telefonista, ele era um engenheiro da empresa, que ocupava um cargo de gerência e sofreu um acidente e que não consegue mais desempenhar aquela atividade por conta de uma incapacidade total para aquela atividade ou parcial, que comprometeu muito sua produtividade e que ensejou a sua readaptação para a função na qual ele está hoje. Como ele é protegido pela irredutibilidade salarial, o salário dele é o antigo, que era muito maior. E, por isso, ele recebe mais do que o reclamante. E a lei, a CLT, diz que o empregado readaptado não serve como paradigma. Ora, então esse é um fato impeditivo do direito do reclamante. Poderia ser um fato modificativo, por exemplo, se ele pedisse horas extras e o empregador comprovasse que, embora ele realizasse horas extras, como ele comprovou, por exemplo, que o relógio de ponto eletrônico tinha um erro no registro das horas, isso ficou comprovado nos autos, mas o empregador foi lá e comprovou também que o erro não era do tamanho que ele alegava, que o erro era menor, que a variação era menor, e que, por isso, o direito que ele postula deveria ser modificado, um fato modificativo. E um fato extintivo é aquele que extingue o direito, mesmo depois de titularizado pelo reclamante. Vocês entenderam, então, como é que funciona essa distribuição. O reclamante tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o reclamado, fato impeditivo, modificativo ou extintivo. É a mesma coisa do CPC, mas essa é a distribuição estática. Temos também a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova. A distribuição dinâmica do ônus da prova, por sua vez, ela implica, ela não é, primeira coisa, ela não é uma técnica de julgamento, como se fazia antes da reforma trabalhista, na qual todo mundo tinha que provar tudo no processo do trabalho, antes da reforma,
e que, no momento da sentença, o juiz decidia a quem incumbia o ônus. E ele dizia, olha, o ônus incumbia essa parte que tinha mais aptidão para provar e não realizou a prova, não se desincumbiu do ônus. Então, nesse caso, vou condenar a reclamada a fazer o pagamento. Mas ela nem sabia que ela tinha que comprovar isso, então ficava todo mundo doido, tendo que comprovar tudo, juntar todas as provas que surgissem, com medo do que é que o juiz ia fazer na hora de julgar. O entendimento mudou. É o parágrafo 1º do 818. Ele vai dizer que o juiz, ao fazer a distribuição dinâmica da prova, ele precisa permitir que a parte se desincumba do ônus. E o parágrafo 2º vai dizer exatamente o momento em que ele deve fazer isso, que é antes da abertura da instrução. Então, você já vê que fazer isso na sentença já não é mais possível. E o parágrafo 1º vai falar o que é que pode ensejar, o que é que pode motivar uma decisão interlocutória do juiz fazendo a distribuição dinâmica do ônus da prova. Por que ele vai fazer isso? Ora, ele vai fazer isso nos casos previstos em lei ou ainda diante de peculiaridades da causa, daquele caso concreto, da natureza daquele litígio, certo? Então, peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir esse encargo, nos termos que está ali nos incisos do 818, certo? Então, casos previstos em lei, peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, que é o 818, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Se a outra parte tem a maior facilidade de obter a prova do fato contrário, então ela tem a chamada aptidão para a prova. Ele vai distribuir dinamicamente esse ônus, então, de acordo com esse critério. Porque nesses casos, poderá, é uma faculdade do juiz, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, e, nesse caso, ele deverá conceder à parte, como eu falei para vocês, a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa decisão deve ser proferida antes, eu disse antes da abertura da instrução, e a requerimento da parte, ou seja, se a parte requerer, agora já é uma consequência dessa decisão. As causas da decisão a gente já viu. Casos previstos em lei, excessiva dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo, e as consequências. A consequência é que, uma vez que ele toma essa decisão, que é faculdade dele tomar de maneira fundamentada, concedendo a oportunidade para produzir provas, e antes da abertura da instrução, nesse caso, a consequência é que, a requerimento da parte, isso implicará o adiamento da audiência. Para quê? Para possibilitar as partes provarem os fatos por qualquer meio admitido em direito, certo? Já que ele modificou o ônus probatório dos moldes, né? Tirou ele dos moldes que estavam estabelecidos de maneira fixa na lei, certo? Lembrando que essa decisão do juiz não pode gerar a chamada prova diabólica, que é quando a desincumbência do encargo for impossível ou excessivamente difícil. Nesses casos, vai se entender que a decisão do juiz será nula, ok? E aí você vai recorrer, no caso, você vai protestar, né? E aí, como as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, como você já sabe, você vai recorrer dessa decisão apenas quando dá do recurso da decisão definitiva. Aí você vai impugnar e o tribunal anulando, o processo volta para aquele momento, ok? Mas o juiz, além de alterar o ônus, que é a quem incumbe provar o quê, ele pode alterar também a ordem de produção de provas. Ele vai alterar a ordem de produção de provas, determinando, por exemplo, que sejam primeiro ouvidas as testemunhas e depois produzida a prova pericial, ou determinando que seja ouvidas as testemunhas primeiro e depois o depoimento pessoal, ou que primeiro se ouça o depoimento pessoal do réu e depois o depoimento pessoal do autor. E por que ele vai fazer isso? Certo? Porque ele vai adequar a ordem de produção de prova às necessidades do conflito, para conferir maior efetividade à tutela do direito, ou ainda para fomentar uma solução conciliatória do conflito, certo? Então, isso a gente vai ver no artigo 775 da CLT, que a gente já conhece, na verdade, esse artigo. Lembra dele? Olha o que ele diz. Os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis. A gente já viu isso. Com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Quando o juiz
entender que é necessário prorrogar, e aí ele vai fazer pelo tempo estritamente necessário, ou ainda em virtude de força maior devidamente comprovada. Mas o que nos interessa aqui é o parágrafo 2º do 775, que vai dizer: ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, certo? Ele pode alterar a ordem de produção dos meios de prova. Para que isso? Ele vai fazer isso para adequar essa ordem às necessidades do conflito. Então, ao juiz incumbe dilatar prazos processuais, alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Ok? Então, nesse caso, o juiz ele vai alterar a ordem de produção do meio de prova, e isso é uma possibilidade que ele possui, certo? Além disso, o que eu quero falar com vocês é sobre aquele artigo 74 que a gente conversou no começo da aula. O artigo 74 da CLT, está no slide 11, que eu quero que vocês atualizem esse artigo, porque ele foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, certo? Ele foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, e esse artigo, então, 74, passou a contar com a redação mais simples no seu caput, dizendo apenas que o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Mas os seus parágrafos trouxeram alterações relevantes. O parágrafo 1º mudou o parâmetro do qual será necessária a comprovação pelo empregador, a comprovação do horário de trabalho dos seus empregados no estabelecimento. A partir da Lei de Liberdade Econômica, então, ficou estabelecido no 74, parágrafo 2º, que para os estabelecimentos, não são empresas, são os estabelecimentos, você vai contar estabelecimento por estabelecimento. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, pedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida aí a pré-assinalação dos períodos de repouso. Já era assim, já era possível antes da reforma a pré-assinalação dos períodos de repouso, ok? Mas o que mudou foi o parâmetro que era de mais de 10, agora é de mais de 20 trabalhadores, para que o empregador tenha essa incumbência, esse ônus de comprovar a anotação do horário de entrada e de saída dos empregados mediante a entrega dos cartões de ponto em juízo, quando se tratar de empregado que trabalhe nesses estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. O parágrafo 3º do mesmo artigo vai dizer que se o trabalho for executado fora do estabelecimento, isso aí também é novidade, o horário dos empregados constará de um registro manual mecânico ou eletrônico em seu poder, em poder do empregado, sem prejuízo daquele registro de empregados, onde o empregador anota os horários de trabalho dos seus empregados e fica lá com eles, certo? Então, sem prejuízo do que dispõe o caput, que é o registro de empregados, o trabalho que foi executado fora do estabelecimento, certo? Nesse caso, o horário dos empregados vai constar de um registro manual mecânico ou eletrônico em seu poder, em poder do próprio empregado, sem prejuízo do horário do registro de empregados, que vai estar registrado lá, então, o horário de entrada e de saída desses empregados. E esse documento fica em posse do empregador, certo? Na posse do empregador. Ainda o parágrafo 4º vai dizer que fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, primeira hipótese, convenção coletiva, segunda hipótese, ou acordo coletivo, terceira hipótese. Bem, o que é, então, esse misterioso registro de ponto por exceção? E que ficou permitido com a reforma trabalhista. Ou, desculpe, com a Lei de Liberdade Econômica, certo? Com a Lei de Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica permitiu o registro de ponto por exceção, que nada mais é que, ao invés do empregado anotar todos os dias o horário de entrada e de saída, ele vai anotar só nos dias em que ele fizer hora extra, certo?
para facilitar, eliminar aquelas filas no início e no final da jornada. Veja que a doutrina criticou bastante esse artigo em razão da redução de provas que ele produz, certo? Então, pode ficar mais difícil para o empregado que faz horas extras produzir a prova de que realizou as horas extras e pode ficar mais difícil também para o empregador comprovar que o empregado não realizou horas extras, porque vai faltar a anotação de todos os dias de trabalho, só vai ter a anotação daqueles dias em que supostamente houve o trabalho sobre a jornada. Então, isso pode gerar algumas dificuldades, mas o fato é que está permitido pela Lei de Liberdade Econômica. E era nessa mesma linha que a gente trabalhava e vai trabalhar a súmula 338 do TST. Só que essa súmula ela fala lá do estabelecimento do empregador que conta com mais de 10 empregados. Hoje o parâmetro é estabelecimento com mais de 20, certo? E aí vai ser, então, obrigatório o registro da jornada de trabalho. E esse registro ele precisa ser apresentado em juízo diante de uma alegação de prestação de horas extras. Por quê? Porque a própria súmula 338 vai dizer que a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera uma presunção relativa, que você já sabe o que é. Presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho. Essa presunção relativa ela pode ser elidida por uma prova em sentido contrário. Ok? Então, a não apresentação injustificada gera presunção relativa. Mas, mesmo essa presunção de veracidade da jornada de trabalho, mesmo que seja uma presunção que não venha simplesmente dessa ausência da apresentação dos registros de frequência, uma ausência injustificada de apresentação, mas uma presunção de veracidade que venha de uma jornada ou de um horário de trabalho fixado em um instrumento normativo, digamos, num acordo coletivo, está lá fixado qual é a jornada dos trabalhadores. Mesmo a presunção de veracidade dessa jornada, prevista em instrumento normativo, ela pode ser elidida por prova em contrário. Ok? Então, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, ela pode ser elidida por prova em contrário. E mais, vocês vão conhecer agora os chamados cartões de ponto britânicos. Ora, por que britânicos? Os britânicos têm fama de serem pontuais. Ou seja, se você combinou para tomar um chá com o britânico às 17 horas, ele não vai chegar às 16h59, nem às 17h01. Ele vai chegar exatamente às 17 horas, porque ele é muito pontual. E é essa a ideia de chamar esses registros de ponto, esses cartões de ponto, de cartões de ponto, porque eles possuem horários de entrada e de saída uniformes. O empregado trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, sempre chegando às 8 horas em ponto e saindo às 17 horas em ponto. Ora, impossível isso. Impossível. Um dia ele vai atrasar 1 minuto, 2 minutos, ou chegar adiantado. Enfim, é preciso que ele anote os horários reais. Se o horário que está ali se os horários que estão ali são uniformes, nesse caso, esses cartões de ponto não serão válidos, certo? Serão considerados inválidos. É o inciso 3 dessa mesma súmula 338. Ela vai dizer os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e de saída uniformes são inválidos. São inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, você já sabe o que é. Se o ônus da prova, então, incumbia ao empregado, caso o cartão de ponto fosse válido, né? Se ele entregasse cartões de ponto válidos, quem é que ia precisar comprovar que fazia realmente hora extra, que o cartão de ponto não condiz com a realidade? Ia ser o empregado. O que é que o juiz vai fazer? Vai inverter o ônus da prova e vai dizer, empregador, agora é você que vai provar, porque os cartões de ponto que você juntou, eles são inválidos. Então, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e de saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada a jornada da inicial, aquela relatada na inicial, na reclamação trabalhista, portanto, se desse ônus o empregador não se desincumbir.
Existem outros casos em que o ônus da prova vai ficar sob a incumbência do empregador. Um caso que chama a atenção é aquele caso no qual o empregador nega a contratação do empregado e o despedimento. Ele nega a prestação do serviço e o despedimento. O empregado ajuiza a ação, o ex-empregado, reclamante, portanto, pedindo hora extra, férias que não foram pagas, 13º atrasado, salários atrasados, verbas rescisórias. E aí chega na audiência de conciliação, ou na audiência contínua, né? Chega na audiência contínua, e o empregador apresenta a sua contestação e diz: olha, excelência, a minha contestação, ela vai impugnar todos os fatos alegados pelo reclamante, mas em razão do seu contexto geral, porque todos eles são incompatíveis com o contexto geral trazido pela minha contestação, porque eu nego em minha contestação a contratação, a prestação dos serviços e o despedimento. Eu nunca contratei esse cidadão, ele nunca trabalhou para a minha empresa e, portanto, nunca foi despedido e, portanto, eu não devo horas extras, férias, verbas rescisórias, nada disso. Não devo nada disso, porque ele nunca trabalhou para mim. E agora, quem é que vai precisar produzir prova nesse caso? A súmula 212 chama a atenção por falar de um princípio já conhecido nosso, o chamado princípio da continuidade da relação de emprego. E o que é que ele faz nesse caso? O que é que ele está fazendo aqui no processo do trabalho? Veja o que a súmula 212 diz. Ela diz que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação do serviço e o despedimento, é do empregador. Do empregador, certo? Pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, certo? Então, vale aí destacar que se ele alegar um fato impeditivo, modificativo, extintivo, como, por exemplo, que o empregado trabalhou para ele, mas praticou uma justa causa, ele atrai para ele o ônus da prova. Veja que que ele está trazendo fatos modificativos ou extintivos do direito do reclamante. Ok? Vale a pena vocês lerem nesse ponto o livro de súmulas e OJs do TST comentadas, certo? Do professor Henrique Corrêa, professor Ellison. É um livro que é referência na organização de súmulas e OJs. Claro que tem outros livros muito bons também, mas o livro dele é um livro muito bacana. Se vocês tiverem acesso, deem uma olhadinha para ver esse tema dessa súmula 212, que é bem interessante. Outra súmula que nos chama a atenção é a súmula 443, que fala da dispensa discriminatória. Veja que vamos presumir a dispensa discriminatória vamos presumir discriminatória uma dispensa que não for motivada e recair sobre o empregado que tenha uma doença grave que suscite estigma, certo? A gente vai presumir. Normalmente, no direito, a gente fala em presunção de boa-fé, né? Aqui, a gente vai presumir a dispensa discriminatória, uma presunção de culpabilidade. Veja, o que diz a súmula 443. Ela diz: presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego, certo? Então, HIV, câncer e outras doenças que suscitem estigma ou preconceito. Uma vez o empregado comprovando que possui a doença, o empregador vai precisar comprovar, vai ser ônus da prova do empregador, demonstrar, então, que havia um motivo para aquela dispensa, qualquer motivo que seja, mas ele vai precisar comprovar que esse motivo realmente existia, certo? Ele vai comprovar que havia um motivo financeiro, que havia um motivo econômico, que havia algum motivo para aquela dispensa. Se ele não conseguir fazer essa prova, o juiz vai determinar a reintegração daquele empregado.
já que o ato vai ser considerado inválido, ok? E qual é o sistema de valoração da prova no nosso processo do trabalho, no nosso processo civil atualmente? Antes do CPC de 2015, falávamos no sistema da persuasão racional. Esse sistema, entende a doutrina mais moderna, que ele foi abandonado. Hoje a gente adota o sistema de valoração democrática da prova. Por que valoração democrática da prova? Porque o juiz ele deve fundamentar sua decisão expondo as razões que o fizeram escolher ou rejeitar determinadas provas. Quais provas ele acolheu? Quais provas ele rejeitou? A qual prova ele atribuiu maior valor? Ele precisa fundamentar isso. Ele precisa fundamentar essa decisão. Isso deixa claro a ausência de discricionariedade do juiz nessa decisão, porque ele precisa fundamentar, expondo, então, os motivos da sua escolha, do motivo de acolher ou rejeitar uma determinada prova, e ao expor esses motivos, ele vai estar submetendo os motivos ao escrutínio público, ao escrutínio das partes, e escrutínio público, porque o processo é público. E por isso a ideia de um sistema de valoração democrática da prova, como a gente pode notar nos livros de diversos autores modernos do direito processual. A gente pode falar do professor Alexandre Câmara, no Direito Processual Civil. Tem o livro do Renato Saraiva e Ana Manfredini, também falam sobre esse ponto, no processo do trabalho, nesse caso. Lá no processo civil tem o livro do professor Fred Didier Júnior também, que também faz essa abordagem dessa parte teórica moderna, certo? Então, em diversos livros vocês podem encontrar a análise do sistema de valoração da prova, ok? Mas também existem casos em que há a produção antecipada de provas. Veja que a produção antecipada de provas está regulamentada lá no CPC, mas se aplica aqui no processo do trabalho de maneira subsidiária. E é importante que a gente conheça, pelo menos, a regulamentação básica dessa possibilidade de produzir provas antecipadamente. Por exemplo, as hipóteses em que poderemos fazer uma produção antecipada de provas, podemos lançar mão da produção antecipada de provas. E o artigo 381 do CPC vai nos dizer que essa produção antecipada de provas vai ser admitida, por exemplo, naqueles casos em que haja fundado receio de que venha a se tornar difícil ou impossível, muito difícil ou impossível, a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, você precisa comprovar agora um determinado fato, porque lá na frente, essa prova pode ser impossível de produzir. Digamos que você não pode ajuizar a ação principal ainda, em face do seu empregador, para que ele te pague uma determinada verba que ele prometeu, digamos, de uma gratificação semestral, porque não chegou o vencimento ainda. Ele não passou 6 meses. Só que quando ele prometeu essa verba, ele não fez por escrito. Ele fez isso numa reunião com você e o outro empregado do setor. Só que o outro empregado do setor está muito doente e ele está internado. E ele corre risco de morte. E você está vendo que o empregador está dando a entender que pode ser que ele não pague essa gratificação para você. E você diz, poxa, ele se comprometeu a pagar, eu já contava com esse dinheiro, e eu gostaria que ele fizesse esse pagamento. Bem, e se quando vencer, o meu colega ele tiver falecido, lamentavelmente, como é que eu vou comprovar que havia esse compromisso, que havia essa obrigação? Já sei, eu ajuizo uma ação para a produção antecipada de provas. E aí, se eventualmente o empregador vier a não pagar, eu já vou ter produzido essa prova. É uma hipótese que se encaixa no inciso 1º do 381, ou seja, há um fundado receio de que a prova venha a se tornar impossível ou muito difícil, certo? De que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação dos fatos lá na pendência da ação, certo?
Ou ainda, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito. Então, a gente já sabe, aí vocês já viram modelos multiportas, vocês conhecem e sabem que nem sempre a sentença é o melhor meio para solucionar um conflito. Existem outros meios que vão ser mais adequados a depender da natureza do litígio. Muitas vezes a mediação vai ter um resultado muito mais pacificador, muito mais justo, muito mais efetivo do que uma sentença judicial, certo? Então, cada caso é um caso e para que seja possível conseguir, né, alcançar uma solução conciliatória do conflito, uma autocomposição, para que isso seja possível, for necessária a produção de uma prova, demonstrando, então, que talvez nenhuma parte esteja com total razão e nem a outra, e isso favoreça eles se entenderem, pode ser iniciada uma produção antecipada de provas. Essa é uma das hipóteses. Okay? E a terceira hipótese é quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Então, não sabe se está sofrendo um prejuízo em razão dos atos que estão sendo praticados numa determinada relação jurídica, que você não tem acesso a esses documentos. E aí você pede uma produção antecipada de provas para que você tenha acesso a esse documento, certo? Mediante uma ação então, de produção antecipada de provas, e a partir daí você vai ver se é o caso de ajuizar a ação principal ou não, porque você vai descobrir se está ocorrendo uma lesão ou não. Você desconfia, mas não sabe. Você não tem ciência da lesão, só vai ter depois que as provas se produzirem, ok? E onde ajuizar, então, essa ação de produção antecipada de prova? Digamos que João trabalhou em Manaus e depois veio trabalhar em Salvador. Hoje ele está trabalhando em Salvador e aconteceu aquele caso da gratificação semestral que eu falei para vocês. E aí, ele está trabalhando em Salvador, mas o cara que viu, o colega dele que viu aquela promessa da gratificação semestral, mora lá em Manaus. Mas a gente sabe que o local para ajuizar uma reclamação trabalhista, por exemplo, quando há mais de um local de prestação de serviço, é o último local da prestação de serviço. E aí ele ajuiza em Manaus ou ajuiza em Salvador? O 381, parágrafo 2º do CPC, especificamente para a produção antecipada de provas, vai dizer que a produção antecipada de provas é da competência do juízo do foro onde se deva a prova, certo? Onde esta prova deva ser produzida. Então, se o colega dele está doente, internado lá em Manaus, ele tem que ajuizar a ação lá em Manaus. Ou ainda no foro do domicílio do réu, que é o reclamado no caso do processo do trabalho, certo? Então, a produção antecipada de provas, ela é da competência do juízo do foro, onde a prova deva ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. E a produção antecipada de provas, ela não previne o juízo para a ação que venha a ser proposta, ou seja, para a ação principal. Você produziu a prova? Beleza, produziu na ação de produção antecipada de prova lá em Manaus. Isso não vai vincular o juízo que julgou a ação de produção antecipada de provas à sua reclamação trabalhista futura, quando você, eventualmente, não tiver o adimplemento por parte do empregador dessa gratificação semestral, ok? Porque essa produção antecipada de prova não cria a prevenção do juízo, não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Outro artigo importante é o 382, mas no seu parágrafo 4º, ainda nesse mesmo tema. Ele fala uma curiosidade interessante, porque normalmente a gente pensa, sempre que a gente pensa em ação judicial, a gente pensa em defesa e recurso, né? Ação judicial, devido processo legal, defesa, recurso, possibilidade de exercício do contraditório, ampla defesa, mas o 382 vai nos trazer do CPC, 382 do CPC, no parágrafo 4º, vai nos trazer uma assertiva, um texto normativo um tanto diferenciado. Ele vai nos dizer que nesse procedimento, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, certo? Então, você tem aí 3 possibilidades. Você ajuizou uma ação para produção antecipada de prova. Possibilidade número 1, o juiz deferiu a produção antecipada de prova. Não cabe recurso nem defesa. Possibilidade número 2, o juiz deferiu parcialmente produção antecipada de provas. Segundo a dicção literal do 382, parágrafo 4º, não cabe recurso nem defesa. Terceira hipótese, o juiz indeferiu totalmente o seu requerimento originário para a produção da prova antecipada, aquilo que você pleiteou. Nesse caso, cabe recurso ou defesa, ok? Então, é o que diz o parágrafo 4º, nesse procedimento não se admite, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. E aí a gente passa a falar agora da prova testemunhal, uma das provas mais importantes no processo do trabalho, certo? Então, a gente sabe que no direito do trabalho vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma, e isso repercute na importância da prova testemunhal no processo do trabalho, porque uma prova testemunhal muitas vezes, não existe uma hierarquia fixa entre as provas. O juiz pode olhar e dizer, essa testemunha não convence, certo? Aí ele vai explicar por que não convence, ele vai fundamentar. Mas, em muitos casos, a prova testemunhal, se ela é robusta, se ela é bem feita, ela vai prevalecer sobre uma prova documental, em razão da primazia da realidade. Mas é preciso que a gente se recorde que testemunhar não é uma faculdade. Testemunhar é um dever público que envolve a elucidação da verdade dos fatos. Então, aquele que vai testemunhar, ele não pode calar a verdade, ele não pode modificar a verdade, ele não pode negar a verdade dos fatos verdadeiros, certo? Ele não pode mentir em juízo. Se ele mentir em juízo, ele está praticando um crime de perjúrio, ele prestou um juramento, e ele, ao testemunhar de maneira falsa, certo? Ele vai estar cometendo uma conduta criminosa, um crime previsto no Código Penal. Então, a testemunha, ela é obrigada a depor e ela é obrigada a falar a verdade. Se ela não falar, ela está cometendo crime. Mas existem casos em que ela não é obrigada a depor. Existem casos em que ela não é obrigada a depor, certo? E eles estão no artigo 448 do CPC. Quando é que a testemunha não é obrigada a depor? Ela não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano. Ou a ela, grave dano a ela, ou ao seu cônjuge, ao seu companheiro, grave dano aos seus parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Ok? Até o 3º grau. Então, ela não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, ou que acarretem grave dano ao seu cônjuge, ao seu companheiro, aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Ok? E ela também não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Então, o advogado, ele tem dever de sigilo profissional. Ele não é obrigado a depor sobre fatos protegidos por esse sigilo. Assim como o padre também não é obrigado a depor, o médico psiquiatra também não é obrigado a depor, certo? Claro que a gente pode trazer hard cases, aí, casos emblemáticos em que o depoimento de uma testemunha que poderia ser, como é que eu posso dizer, que teria o dever de sigilo, pode salvar diversas vidas, certo? Ainda que acarrete grave dano, como, por exemplo, no caso daquele que usou do sigilo, né, o paciente, aquele que se confessou ao padre, ele, por exemplo, tenha praticado ou esteja praticando um grave crime, certo? Mas, aqui, no âmbito do processo civil e do processo do trabalho, a gente pode pensar em muito, vamos dizer assim, numa robustez maior desse sigilo
acerca de determinados fatos que não obrigam a testemunha a depor sobre fatos protegidos por sigilo decorrente do estado ou profissão. Okay? Mas existem também aquelas pessoas, enquanto existem algumas pessoas que têm dever de sigilo, existem outras que não têm obrigatoriedade de depor, porque, na verdade, elas não podem depor como testemunha, que são aquelas pessoas que são incapazes, as pessoas impedidas ou suspeitas. Nos termos do artigo 447, as pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas não podem depor como testemunha. Ora, mas é possível que o juiz ouça uma pessoa menor de idade que tenha testemunhado uma relação de trabalho e visto as condições de prestação daquele serviço? É possível a oitiva, mas não como testemunha, ok? Então, o juiz pode ouvir uma pessoa incapaz, uma pessoa impedida ou uma pessoa suspeita na condição de informante, E o informante, e se ele mentir, ele não comete crime de falso testemunho, porque ele não é testemunha, ele não está testemunhando, certo? Ele apenas está funcionando como mero informante. E o juiz não pode sentenciar uma causa baseada apenas em informações colhidas em depoimentos ou no depoimento de um informante, certo? Ele precisa de uma prova, de um ato processual que tenha valor probatório, ok? Ele precisa de algo que tenha valor probatório. Mas é óbvio que esses depoimentos podem, sim, influenciar no seu convencimento e aí motivar a opção, por exemplo, por uma determinada parcela das provas ou outra, conferindo aí o valor que ele vai entender adequado naquele caso concreto. E quanto à prova testemunhal, eu posso levar quantas testemunhas eu quiser para uma audiência trabalhista? Não. Não pode, porque existe um limite máximo para cada parte. Mas aí vai depender do rito em que o seu processo está tramitando. No rito ordinário, que é aquele cujo valor da causa é superior a 40 salários mínimos, aí você tem um limite máximo de 3 testemunhas para cada parte. No rito sumaríssimo, o limite máximo é diferente. É de 2 testemunhas para cada parte. Okay? Então, 2 testemunhas para cada parte no rito sumaríssimo, que é aquele cujo valor da causa é superior a 2 salários mínimos, ele tem o valor de até 40 salários mínimos. Esse é o rito sumaríssimo. Já o inquérito judicial para apuração de falta grave, que é um procedimento especial destinado à comprovação da realização de uma falta grave por um empregado que tem estabilidade no emprego, antigo estável decenal, dirigente sindical, pessoa que tem estabilidade no emprego, certo? Esse é o entendimento majoritário. Ela vai precisar, obrigatoriamente, eu digo majoritário porque tem várias estabilidades no emprego, né? Algumas chamadas de estabilidade provisória, que alguns autores preferem chamar de garantia de emprego, outros autores dão as garantias de emprego, atribuem esse nome garantia de emprego a outros institutos jurídicos, mas sem entrar nessa discussão, o inquérito judicial para apuração de falta grave, ele é obrigatório para quem é considerado estável. Vamos aqui nos ater ao exemplo que eu dei do estável decenal e ao exemplo do dirigente sindical. Nesses casos, a quantidade de testemunhas para cada parte vai ser de, no máximo, 6 testemunhas, certo? Para cada parte, ok? É o artigo 821 da CLT. Tudo isso que eu falei está lá. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas no rito ordinário, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6 para cada parte, ok? E o 852H, no parágrafo 2º, 852H da CLT, no parágrafo 2º, vai nos falar sobre o limite máximo de testemunhas no rito sumaríssimo. Lembrando que não tem limite mínimo, né? Tem limite máximo, só pode levar uma testemunha, pode não levar nenhuma, tem limite máximo. E qual é esse limite máximo do sumaríssimo? 2 testemunhas. Já falei para você. É o 852H, parágrafo 2º, que diz: as testemunhas até o máximo de 2 para cada parte
comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação, certo? Só que o que acontece no sumaríssimo, se exige no lugar a intimação para que a testemunha compareça, mas exige-se a comprovação do convite, certo? A testemunha precisará ter o convite, ele vai assinar um convite, você vai fazer o convite e vai guardar essa prova para apresentar ao juízo no caso da testemunha não comparecer à audiência de instrução, certo? E por quê? Porque o artigo 825 diz que as testemunhas, e aí no rito ordinário, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação, certo? No processo do trabalho não tem rol de testemunhas, não precisa apresentar rol de testemunhas, ok? Não há essa necessidade. Elas comparecem independentemente de intimação ou notificação. E aí o parágrafo único do 825 vai dizer que as que não comparecerem serão intimadas de ofício a requerimento da parte. Então você não precisa comprovar o convite, certo? Elas vão ser intimadas de ofício a requerimento da parte, ficando sujeitas. Oi, diga aí, Thiago. É José Grise. Oi, José, pode falar. Eu queria interromper, mas somente uma dúvida aí. Dá para o senhor lembrar mais ou menos aí diferença de o rito ordinário e sumaríssimo? Estou recordando aqui. Veja, o rito ordinário ele é mais longo. Nele a audiência é contínua, no entanto, pode ser dividida em até 3 partes na prática forense, certo? Ele é um rito que vai ter menos restrições com relação à produção de prova testemunhal, a citação por edital, a produção de prova pericial, certo? Ele é um mais longo e que se aplica a ações que vão ter um valor mais elevado, aquelas ações acima de 40 salários mínimos. Então, é um rito mais longo, porque o processo é mais complexo. Já o rito sumaríssimo é aquele rito que se aplica aos processos cujo valor da causa seja superior a 2 salários mínimos, e o valor da causa, então, poderá ser de até 40 salários mínimos para tramitar no rito sumaríssimo. E aí os pedidos precisam ser líquidos, não se admite citação por edital, e nesse rito sumaríssimo, como é que eu posso dizer? O processo tende a ser mais rápido. A ideia é que o processo seja mais rápido. E aí vai haver prazos menores para julgamento dos recursos nos tribunais, quando o rito for sumaríssimo. Vai haver audiência que vai ser una, então ela não vai poder ser fracionada, como ocorre no rito ordinário, na prática forense, certo? Então, existem algumas diferenças entre esses ritos, ordinário e sumaríssimo, mas que se destinam a acelerar o processo que é mais simples, no sumaríssimo, certo? E dar, vamos dizer assim, instrumentos para a cognição, para conhecer o processo mais complexo no rito ordinário. Ok? Ficou clara a diferença? Sim, sim. Obrigado, professor. Nada. Então, pessoal, o que é que acontece? Nesse caso, já no caso da... Eu falava, acho que do parágrafo único, não é isso? O parágrafo único do artigo 825 vai dizer que as partes que não comparecerem serão intimadas de ofício a requerimento da parte e ficarão sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades previstas no artigo 730, caso elas, sem justo motivo, não atendam à intimação. Então, no rito ordinário, a parte convida a testemunha, chega lá no dia da audiência de instrução, se a testemunha não foi, a parte requer, se entender necessário, a intimação da testemunha. E aí o juiz vai adiar a audiência e intimar a testemunha. Se a testemunha não compareceu, mesmo intimada, a juiz adia de novo a audiência e na próxima audiência ele já faz a condução coercitiva da testemunha. Ok? Já no rito sumaríssimo, o juiz, ele, como é que eu posso dizer? Ele vai exigir algo a mais, que é a comprovação do convite. Então, chegou a audiência una, momento de ouvir a testemunha não compareceu. O juiz vai perguntar ao advogado da parte: a prova do convite feito à testemunha para ela comparecer hoje aqui,
Não há, ele continua com a audiência. Ele não vai adiar. Se a parte trouxe a prova de que ela foi comprovadamente convidada, aí a testemunha que não compareceu, não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar, e ele vai adiar a audiência, e na próxima audiência determinar a condução coercitiva da testemunha. Ok? Então, não comparecendo a testemunha intimada, fazer intimação, aí o juiz poderá determinar a imediata condução coercitiva, é o que diz o 452H, parágrafo 3º da CLT. Quanto à prova testemunhal, a jurisprudência tem se posicionado de maneira restritiva quanto à impossibilidade de prestação de depoimentos recíprocos. Okay? Ela tem sido muito restritiva. Primeiro, a súmula 357 vai nos dizer o seguinte: não torna suspeita a testemunha o simples fato dela estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Então, se você vai à audiência trabalhista e um reclamante trouxe uma testemunha sobre determinado fato, para depor sobre determinado fato, a testemunha, ela foi colega de trabalho dele, não importa. Ela não é impedida ou suspeita por ser colega de trabalho, certo? E se ela tiver uma ação, ou já teve uma ação contra aquele mesmo empregador, também não importa. É o que diz a súmula 357. Não torna suspeita a testemunha o simples fato dela estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador, certo? Mas e se ela, além de litigar contra o mesmo empregador, ela também teve como testemunha naquele processo dela, ou está já arrolado como testemunha, embora não seja necessário o rol de testemunhas, mas tem lá um rol de testemunhas no processo dela, em que consta esse reclamante agora para quem ela está prestando o depoimento na condição de testemunha. Isso dá a entender que haveria uma troca de favores, certo? Que um depõe para o outro para que todo mundo se dê bem. Veja, o TST não presume esse tipo de má-fé, ok? Ele vai exigir prova do interesse no litígio, prova inequívoca do interesse no litígio, certo? As decisões do TST têm sido restritivas e mesmo diante da constatação de depoimentos recíprocos, ele tem se posicionado por aceitar. Mas há, obviamente, decisões que indeferem testemunha nessa condição, viu? Eu já vi, na prática, juiz indeferir testemunha porque a testemunha tinha litigado contra o empregador e o reclamante daquela ação havia testemunhado naquele processo anterior, certo? Então, claro que a gente deve se pautar pelos entendimentos majoritários, mas o que é majoritário, o que é minoritário hoje, amanhã pode ser majoritário. Então, fiquem atentos com relação a isso, embora o entendimento majoritário seja pela interpretação restritiva nesse ponto. Falaremos, então, agora da prova pericial. A gente falou da prova testemunhal, vamos falar agora da prova pericial. Primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre a prova pericial é que, em alguns casos, ela vai ser obrigatória. Nas ações que demandem adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade, obrigatoriamente haverá a perícia a ser realizada por um médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, salvo uma raríssima exceção que a gente vai falar, certo? Tem exceção, mas essa é a regra. A regra é insalubridade ou periculosidade demandar prova pericial obrigatoriamente. Porque assim determina o artigo 195 da CLT. Ele vai dizer a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia. De perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Então, médico do trabalho ou engenheiro do trabalho pode fazer perícia de insalubridade ou de periculosidade. Tanto faz. A lei não prevê nenhum tipo de diferenciação entre eles. Um ou outro já satisfaz a lei, ok? Já satisfaz a CLT.
O parágrafo 2º desse mesmo artigo vai dizer que, arguída em juízo a insalubridade ou periculosidade, seja pelo empregado ou por um sindicato, numa ação em que ele figura ali como substituto processual, como a gente já conversou, né, de um grupo de associados, por exemplo, numa ação plurima, certo? O juiz designará, e não é faculdade, não, o juiz designará perito habilitado na forma desse artigo, arguido em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja pelo sindicato como substituto processual, o juiz designará perito habilitado na forma desse artigo. E onde não houver esse perito, ele requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho, ok? Quanto a realização dessa perícia, vale a pena a gente enfatizar que mesmo que o reclamado seja rével, e aí a gente lembra dos efeitos materiais da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, mesmo assim, mesmo diante da revelia do reclamado, o juiz determinará a realização dessa perícia, ok? Mesmo se o reclamado for rével. E o juiz, diante do laudo pericial, ele não estará vinculado a esse laudo pericial, ele não está adstrito ao laudo pericial. Artigo 479 do CPC. Então, o juiz pode determinar a realização de uma perícia, o perito dizer que tem direito à insalubridade, por exemplo, e ele dizer não, não tem, e julgar de maneira diferente do perito, de maneira fundamentada. Ou ele pode entender que a perícia está incompleta e determinar a realização de outra perícia, porque aquela ali não ficou a contento, certo? Mas lembrem-se que o juiz ele não está adstrito ao laudo pericial, ele não está vinculado ao laudo pericial. Qual é a exceção, então, que eu falei para vocês da exigência dessa prova pericial? Ou seja, qual é o caso em que não há a necessidade de produção de prova pericial? Isso ocorre quando o empregador já faz um pagamento do adicional de periculosidade por liberalidade dele, de maneira proporcional à exposição ao risco ou num percentual abaixo do previsto em lei, certo? Que é de 30% sobre o salário base. Então, mesmo que ele pague num percentual inferior, ele vai precisar... ele vai... Se ele paga no percentual inferior, ele vai precisar completar, ele vai precisar complementar, certo? Independentemente de perícia, a súmula 453 do TST. Ela vai dizer: o pagamento de adicional de periculosidade é efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco, ou em percentual inferior ao legalmente previsto, que é de 30%, dispensa, ou seja, prescinde, dispensa, não precisa. Dispensa o quê? A realização de prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas, certo? Esse é o entendimento do TST. Ora, beleza, fez a prova pericial, já sabemos se tem ou se não tem periculosidade, e aí o juiz julgou. O juiz julgou de maneira diferente do laudo pericial. A gente achou que ele iria conceder, porque o laudo pericial disse que tinha insalubridade, ele foi lá e disse não tem insalubridade. Nesse caso, quem paga os honorários do perito? Do perito que foi nomeado pelo juiz, o perito da justiça. Veja, quem paga os honorários do perito é a parte que sucumbiu na pretensão objeto da perícia. Na pretensão. O que é a pretensão? É aquele bem da vida. É o pedido que ele realizou. A pretensão dele era receber o adicional, não era ter um laudo pericial favorável. Ele queria receber o adicional. Então, a parte que sucumbiu na pretensão, ou seja, aquela que sucumbiu no julgamento feito pelo juiz, é a que vai arcar com os honorários do perito, certo? É o que diz o 690B da CLT, alterado pela reforma trabalhista de 2017. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça. Ainda que beneficiária da justiça gratuita, certo? E essa parte, ainda que beneficiária da justiça gratuita, ela é atualmente impugnada através da ADI número 5766, que tramita no STF, argumentando que a pessoa que é beneficiária da justiça gratuita não tem condição de arcar com esses honorários, e que isso seria um empecilho, um óbice ao acesso que todos nós temos à justiça, ok? Então, essa ação ainda não foi julgada nesse ponto.
E essa então é a diretriz traçada pela CLT após a reforma trabalhista. Lembrando que o parágrafo 3º desse mesmo artigo colocou na lei um entendimento que já era do TST, que é de que o juízo não pode exigir o adiantamento dos valores para a realização de perícia. Ele não pode exigir adiantamento de valores para a realização de perícia, certo? Agora, e o beneficiário da justiça gratuita, que teve sua sentença improcedente com relação ao adicional de insalubridade? Ele vai arcar com os honorários periciais com que dinheiro? Diz o parágrafo 4º. Somente nos casos, ou no caso, em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, a regra geral é que ele responda pelo encargo com os próprios créditos obtidos naquele processo. Agora, há uma grande crítica a isso por parte da doutrina, dizendo que esses créditos obtidos nesse processo têm natureza alimentar e que isso vai inviabilizar a própria sobrevivência do reclamante. São créditos de natureza alimentar, oriundo de verbas trabalhistas que não foram pagas. Mesmo assim, essa é a dicção legal do parágrafo 4º. Somente no caso, pelo menos até o STF dizer que é inconstitucional, se disser, né? Essa é a presunção de constitucionalidade que a gente tem da lei, né? A gente tem a presunção de constitucionalidade da lei. Então, o parágrafo 4º diz que somente no caso que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, e ainda diz, ainda que em outro processo. A doutrina diz que esse processo, a lei não fala nem se é judicial ou não. Então, há quem cogite a possibilidade do reclamante, por exemplo, o beneficiário da justiça gratuita, ter que arcar com os honorários periciais, com valores que vão ser concedidos a ele, créditos oriundos de processo administrativo, por exemplo, de restituição do imposto de renda, certo? Então, há essa discussão aí na doutrina e se levanta essa hipótese, porque diz que ainda que em outro processo, mas não diz que é processo judicial. Se for judicial, então, nem se fala. Mas ainda que em outro processo, se ele tiver crédito, ele vai arcar. Se ele não tiver, nem naquele processo, crédito suficiente para arcar com esses honorários periciais, e aí tem uma parte da doutrina que vai dizer crédito suficiente para arcar com os honorários e conseguir sobreviver. Porque se esse crédito é muito pequeno e só vai dar para pagar os honorários, ele não deve pagar. Mas isso aí é interpretação doutrinária, ok? E aí a gente precisa ver como é que cada tribunal tem se comportado com relação a esse ponto. Mas, quando ele não tiver crédito, quem é que paga? A União. Okay? Aí quem paga é a União. Bem, quanto aos honorários periciais, na esteira daquele parágrafo 3º, que não pode exigir adiantamento, vem a OJ 98 do TST, que é anterior, obviamente, à reforma trabalhista, não houve alteração das súmulas e OJs do TST depois da reforma, até porque a reforma dificultou isso. Essa OJ 98 da SDI 2 vai dizer: é ilegal a exigência do depósito prévio para custeio de honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível, nesse caso, já que se o juiz exigiu, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização da perícia, independentemente do depósito. Então, o juiz disse, para fazer a perícia, você vai ter que depositar antecipadamente o valor. Isso é ilegal, diz a OJ 98 da SDI 2 e o parágrafo 3º do 790B da CLT. O que é que você faz? Impetra mandado de segurança. Esse ato foi do juiz? Sim. Quem é competente para julgar o mandado de segurança? O tribunal, o TRT, ok? Então, e se foi o TRT que exigiu, a competência vai ser do próprio TRT, ok? Porque os tribunais, eles vai ser, então, a turma que vai julgar esse mandado de segurança de uma decisão monocrática, por exemplo, do relator. E aí, nesse caso, vai caber, então, o mandado de segurança. Quanto aos honorários do assistente técnico, quem arca é sempre aquele que contratou. A lei não obriga ninguém a contratar assistente técnico, seria um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho, para acompanhar a perícia e emitir um laudo que vai ali observar, eventualmente, os interesses do assistido, né, que não tenham sido observados pelo perito
ou demonstrar uma outra análise técnica, um outro ponto de vista. Enfim, não necessariamente haverá uma divergência entre o assistente técnico e o perito, porque o natural, o normal, o que se espera é a isenção, e a análise ela deve ser eminentemente técnica, certo? É uma análise técnica, é uma perícia, mas se uma das partes, ou se ambas as partes contrataram assistente técnico, quem vai arcar com esses honorários é aquele que contratou, certo? Porque a lei não exige que nenhuma das partes contrate assistente técnico. Ele faz porque assim desejou. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação para não ficar acima de 2 horas e a gente parte para as perguntas.